Em Erechim, todos os dias acompanhamos o boletim emitido pela Vigilância Epidemiológica. A crescente nos casos de Covid tem assustado muitas pessoas que possuem alguma comorbidade ou são idosos. Para melhor compreender este panorama, nossa equipe apresenta agora uma entrevista realizada com os médicos responsáveis por nos informar os números da Covid-19 aqui no município de Erechim. Nos últimos dias, todos nós estivemos acompanhando o aumento de casos da Covid-19 em Erechim e também na nossa região. Para entender melhor este aumento e também a estrutura da saúde em Erechim, os doutores Dércio Nonemacher e Dr. Vanderlei Mardaloso explicaram os protocolos adotados. Dr. Dércio, como está a atuação da Covid-19 em Erechim? Até o momento, nós temos o controle da Covid-19. Entretanto, nós somos sabedores de que a tendência no momento é começar a ter muito mais testes positivos. E isso nos mantém em alerta, porque nós sabemos que com o passar do tempo, muitas pessoas terão o teste positivo sem serem portadores da doença. É o que vai acontecer quando a infecção é comunitária, a contaminação é comunitária. Então, isso certamente vão começar a positivar mais pacientes com o teste positivo. O que nós queremos chamar a atenção, isso é válido, que todos os cuidados continuam. Quer dizer, as pessoas quando saem de casa têm que usar máscara. Quando você vai ao supermercado, usa máscara. Vai numa repartição pública ou não pública, use a máscara. Só não usem a máscara quando vocês estiverem em casa, com a família, sem nenhum contágio em casa. Caso contrário, usem a máscara sempre. Mantenham uma distância das pessoas, evite aglomerações. Por outro lado também, evite contato com as pessoas sem uso, não chegue perto das pessoas, porque quem você menos esperar pode estar te contaminando com o Covid-19. Dr. Vanderlei, como estão sendo realizados os testes rápidos e qual a diferença entre o teste rápido e o RT-PCR? Os testes, eles são dois tipos que a gente tem disponíveis hoje para fazer. Não em Erechim, em qualquer lugar hoje do Brasil. Nós temos o teste RT-PCR, que é o teste, a gente chama de padrão ouro, que é o teste que é feito do 1º ao 7º dia da doença, do contato com os sintomas. Esse teste a gente tem a liberação dele através da Secretaria Estadual de Saúde. O segundo teste, que é um teste mais fácil, mais simples de realizar, é o teste rápido, ou seja, é um teste que é usado ao sangue da pessoa. O primeiro teste, ele é feito uma coleta da região nasal e da região da boca. E esse segundo teste, que é o teste rápido, é feito com uma coleta de sangue, muito mais fácil de fazer e com um resultado muito mais rápido. A gente está conseguindo fazer, pelos números que vocês estão acompanhando no boletim, um número bem significativo de testes, né? Eu acho que, se tu me pedir, precisaria de mais, seria interessante. Sempre a gente vai dizer que quanto mais teste você fazer, melhor. Mas eu acho que esse número de testes, o que a gente vem fazendo, pegando áreas, vamos dizer assim, mais críticas para fazer, né? A gente fez uma estratégia de realização desses testes em pessoas mais expostas, então pessoas do transporte público, motoristas de táxi, fizemos nas UBSs os profissionais de saúde que estão, né, expostos diariamente às pessoas, né, e outras classes de trabalhadores que também estão no dia a dia com maior risco de adquirir. E para nossa alegria, a maioria desses testes, quase 90 e poucos por cento, vieram negativos. Então eu acho que a realização de testes, ela faz parte da estratégia aqui do nosso comitê municipal. Nós estamos fazendo dentro da nossa possibilidade e a gente espera, claro, mais adiante conseguir realizar um número cada vez maior. Então tranquilizar a população que existem testes para serem feitos, os testes estão sendo feitos. O que a gente não pode, na realidade, é sair fazer teste em 100 mil pessoas, em toda a população. Seria o ideal, claro que seria, mas a gente também não tem essa disponibilidade.
Então a gente está pegando as pessoas, os trabalhadores, a comunidade, dentro da comunidade, mais com risco, mais expostos ao Covid. Os senhores médicos estão surpresos com o número de casos ou já se esperava esta crescente no município de Erechim? Eu até conversei com o Dr. Décio antes da gente estar aqui conversando com vocês, que eu acho que como é geral, que a gente frequenta, o Dr. Décio frequenta vários lugares, o pessoal sempre está nos perguntando por que vai aumentando muito, passamos dos 100 casos já. Eu acho que tem 3 coisas bem importantes para a gente comunicar assim nesse momento. Primeiro é a história natural da epidemia. A epidemia, não tem como tu bloquear ela. A gente ouve muito falar em lockdown, a gente usa em isolamento domiciliar. A ideia não era impedir a epidemia chegar em Erechim. A ideia dessas medidas era de tu ter um número de casos, mas que a estrutura hospitalar tivesse suporte para poder receber os pacientes que vinham a agravar. Então acho que a natureza do vírus é de se expandir, está acontecendo. Segundo, nós temos que se lembrar que o isolamento social, não digo terminou, mas deu uma boa relaxada, né? A gente teve, eu digo, um ponto de partida é o Dia das Mães, né? Aquele final de semana onde foi liberado, então a gente teve já ali uma abertura total, praticamente quase do comércio. Então isso também favorece muito, né? Hoje a gente anda na rua, a gente vai no mercado, como o Dr. Décio falou, tá cheio o mercado, as ruas cheias, né? Então acho que isso também facilita. E o terceiro ponto que eu acho importante é matemático. Quanto mais testes eu faço, mais resultados positivos eu vou ter. Então, claro, a gente está preocupado, a gente está atento a esse número de casos, mas acho que uma coisa muito importante, até depois o Dr. Décio vai comentar também, que mesmo com esse número total de casos aumentando, a procura por leito hospitalar, ela não se alterou muito. Então acho que isso é fundamental a população entender. Mesmo com o número maior de casos, são casos assintomáticos, ou seja, a nossa lotação hospitalar, atualmente, hoje, no dia de hoje, dia 28, nós não temos mais de 50% dos leitos ocupados naqueles destinados ao Covid. Então isso nos dá uma tranquilidade para a gente conseguir pensar algumas medidas a serem tomadas mais à frente. Dr. Décio, desde o início da pandemia foi falado muito em curva ascendente e descendente e também no achatamento da curva. Neste momento, nos encaminhamos para qual curva? Eu acredito que ainda nós não chegamos na curva para começar a ser descendente, mas eu acho que nós estamos muito perto dela. Nós precisamos fazer algumas considerações que eu acho pertinentes. Em primeiro lugar, nós temos hoje positivados em Erechim em torno de 102 a 110 casos. Nós temos 3 vezes mais de pacientes que são portadores do vírus. Então a gente sabe que se você tem 100 testes positivos, você deve ter no mínimo 300. Então eu acho assim, que realmente nós conseguimos aqui segurar aquela fase inicial, que era a fase mais difícil, aquela fase que a gente não sabia as consequências da contaminação desse vírus num paciente imunodeprimido. E para chamar a atenção de toda a população de Erechim, nós temos a UPA, que há mais de 2 meses, lá na UPA, nós temos o Centro Especial do Covid-19. Lá nós temos uma equipe médica que está presente das 7h30 da manhã às 19h30 da noite, ininterruptamente, estão sempre lá atendendo. Nos sábados e domingos, e à noite nós temos o Hospital Santa Terezinha, a Fundação Hospitalar Santa Terezinha, que dá cobertura para todo esse tipo de atendimento. Então o que é feito na UPA é feito também no hospital. No hospital, se o paciente tiver uma intercorrência importante, esse paciente é internado. Se é uma coisa grave, ele vai para a UTI, se não é, ele vai para um leito para tratamento do Covid-19. E quero salientar bem e alertar a população de Erechim. O Hospital Santa Terezinha possui hoje 22 leitos para tratamento do Covid-19. Também tem 6 leitos de UTI para Covid-19, mas tem 16 leitos de UTI credenciados. Quer dizer, se por acaso precisar mais, nós temos condições de aumentar o número. Por outro lado, nós também temos um apoio importante do Hospital de Caridade, que também tem leitos de UTI e tem leitos de tratamento clínico no hospital. Então, isso são suportes que nós temos para a região que nos deixam um pouco mais confortável. Acredito que, resumidamente, eu acho que agora nós estamos chegando no pico máximo
Então, eu acho que daqui para frente o pico vai começar a cair. E se nós demoramos 2 meses para o pico subir, nós vamos ter mais 2 meses de pico para descer. E quero acreditar que nós estamos no final desse pico, estamos terminando o pico na altura, eu acho que daqui para frente vai começar a cair. Dr. Vanderlei, quantos pacientes internados em UTI em Erechim neste momento? Hoje, pelo levantamento de hoje, pelo que eu sei, nós temos 2 pacientes no Caridade, e 3 no Santa Terezinha, sendo que um deles é de fora da cidade. Então tu vê uma estrutura de 12 leitos de Covid, nós temos praticamente metade da UTI ocupada, então menos da metade. Isso é uma coisa muito boa. Hoje, vendo as notícias da manhã, a gente vê que Porto Alegre está com 80% quase da capacidade de UTI tomada, não só por Covid, mas UTI ocupada. Então eu acho que isso que eu falei anteriormente, acho que a gente ainda, apesar do número de casos, a gente está conseguindo equilibrar os leitos, conseguindo manter leitos disponíveis para a população. Eu, pelo menos até hoje, não vi ninguém reclamar, cheguei no Santa Terezinha ou no Caridade e não tinha leito para me internar na unidade Covid. Eu acho que em 70 dias de epidemia, nós temos um óbito, que é uma pessoa com inúmeras patologias junto, né? Não tivemos mais óbito nenhum. E a UTI nossa nunca passou de 50%, no máximo 60% de ocupação. Então acho que os nossos dados hoje são muito ainda favoráveis, mas não podemos relaxar. Epidemia não tem controle, a gente consegue administrar ela de uma melhor maneira.